a solidariedade cristã. Gálatas, capítulo 6. Paulo começa nesse capítulo escrevendo o seguinte: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Tem gente que se acha muito espiritual, né? E tão espiritual que se acha incapaz de lidar com pessoas fracas na fé que vivem cometendo erros. Mas o cristão que realmente é espiritual, ele tem que ser aquele, quando vê o outro errando, ao invés dele partir para cima e querer tratar a pessoa de qualquer maneira, ele tem que conduzir ela, também não pode se calar, tem que encaminhar ela com mansidão. Encaminhar a quê? Encaminhar a palavra de Deus, porque aquela pessoa está saindo da palavra de Deus, mas isso com mansidão. Isso aqui é um exortar, né? Você vê a pessoa errando e você vai exortar ela, mas tem que exortar com a palavra e usando mansidão. É natural. Isso é o nosso natural. Quando vemos alguém fazendo coisas erradas, a gente querer chegar lá e dar aquele choque na pessoa. O ser humano é assim. Mas o camarada sabe que é certo, está fazendo errado. O que é que está falando? Pessoa assim sabe. Mas ele diz aqui, porque, irmão, se algum homem chegasse surpreendido em alguma ofensa, vós que são espirituais, encaminhar o tal com espírito de mansidão. Você leva ele, conduz. Encaminha ele, faz ele voltar para o caminho, leva, chama a atenção, mas com mansidão, não querendo. Tem gente que quando vai chamar a atenção, desencaminha, né? Ao invés de encaminhar, desencaminha. O camarada já está errado, o cara fala coisas que o cara desencaminha totalmente. Olhando, e por que nós devemos fazer isso? Sabe por quê? Porque nós somos falhos. Hoje o outro errou, aí eu não tolero, vou com risquidez, amanhã só eu estou errando e estou precisando que ele me alerte, mas eu não quero que ele chegue com grosseria. Isso é sério, né? Eles vão em cama e conversando, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Olha por ti, para que você também nunca incorra no erro. Às vezes é na hora de corrigir, né? A pessoa é tão dura, ela é tão ríspida, que ela acaba também pecando. Tem um rei de Israel, ele não era rei, ele era comandante. Só que o rei com o qual ele era comandante era um pecador. E Deus resolveu destruir aquela casa. E Deus levantou esse camarada para assumir o reinado. E Deus até deu ordem para ele destruir a casa daquele outro, que foi a casa do Acabe. E ele foi para cima, ele foi com tanta vontade, que depois Deus disse assim: não, você fez o que eu mandei, mas você fez de uma maneira que não era que eu aprovei. Deus não aprovou a maneira dele, o ímpeto dele. Quer dizer, tinha que fazer, mas tinha que fazer agindo de uma maneira, não com tanta ira, com tanta coisa. Continuando, versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas dos outros. Às vezes fica difícil até a gente carregar as nossas, né? Mas a Bíblia mostra, isso é solidariedade, né? É você prestar auxílio ao que está precisando. Às vezes falta isso na igreja. Só está necessitado. A gente diz, tipo assim, o problema é do fulano, então ele que cuide.
mas diz levar. Não é que você vai se sobrecarregar com as cargas de ninguém, mas prestar auxílio àquela pessoa, ser solidário com ela. Às vezes é ser solidário com uma palavra, com um aconselhamento. Se for uma necessidade, você pode ajudar até com uma... E você tem condições, porque também não adianta você querer ajudar os outros se você não tiver condições. Você também chegar ali e se aproximar para ajudar. Aí ele diz assim, continuando, versículo 3. Porque se alguém cuida-se alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Aqui ele já fala daquele que quer ser perfeito, que se acha muito perfeito. E o ser humano, ele tem uma mania, quando ele quer medir sua perfeição. Nós vemos isso muito, acontece muito na política, mas isso pode acontecer na igreja, pode acontecer, isso é uma coisa do ser humano, da pessoa querer mostrar que ele é perfeito, querer se gloriar, olhando o erro do outro. Sabe aquela velha história? Eu tenho os meus erros, mas eu não faço isso que esse cara fez. Quer dizer, eu estou me achando perfeito, eu estou me achando certinho, eu estou me achando correto. Mas por quê? Porque eu estou me medindo com alguém que está no erro. E todas as vezes que nós nos medimos com alguém que está no erro, ou fazendo algo errado, então isso prova que nós estamos errados também. Porque eu não vou me medir com aquele que está mais certo. Não é? É sempre no que está errado. Nossa, esse fulano fez isso? Ah, eu jamais faria isso. Porque eu não olho para aquele mal, olho para aquele que fez uma obra boa, algo grande, diz, nossa, o que esse cara fez? Eu estou fazendo melhor que ele ainda. Ele é bom, mas estou fazendo melhor. Não é. É sempre aquela questão, olhando para o que está errado e se achando bom no erro do outro. Então ele diz, se você quer se gloriar, você cuida-se de alguma coisa, não sendo nada, está se enganando a si mesmo. Você acha que você é um tal? Isso não é nada. Aí ele diz, versículo 4, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo, e não do outro. Aqui tu está falando, prove sua obra. Por exemplo, isso acontece às vezes com o povo de Deus. Vê o outro errando, aí o camarada começa a criticar o outro, começa a se achar especial. Ele começa a se medir, não, poxa, o que esse cara fez, olha como ele anda, olha o que essa pessoa anda praticando, a atitude dessa pessoa, Deus me livre, eu não sou assim não. Quer dizer, está se gloriando no erro do outro. Se você quer se gloriar na tua vida, na tua comunhão com Deus, na tua vida com Deus, você quer se gloriar, primeiro prove sua obra. Você já viu que tem muita gente crítica da obra? Tem gente que é crítico com os pregadores, que estão pregando o evangelho. Ah, porque é isso, esse pastor, como ele prega, não, isso aqui. Está sempre criticando algo que alguém está fazendo, porque ele encontra alguns erros, algumas falhas, e vai criticar isso, mas ele não prova ele mesmo. Quer dizer, espera aí, esse outro está fazendo, está tão certo, mas eu estou pior que ele, eu não estou fazendo nada, não é verdade? Às vezes não está fazendo nada, mas está criticando o outro que está fazendo alguma coisa, e às vezes não está tão certo mesmo, não está tão certo, tem alguma coisa, mas ele está fazendo. Você veja bem, por exemplo, as pessoas, a gente vê tanta crítica sobre os pregadores aí, principalmente internet e tudo. Eu não falo em crítica de crente, eu falo do pecador já é normal, mas às vezes de crente. Mas aí você olha, quem está criticando, às vezes não está fazendo nada, nenhuma alma é ganha por ele. Por exemplo, eu vou criticar um pregador que está na televisão orando pelas pessoas, pregando, porque alguma coisa eu não concordo nele. Vou usar um nome aqui, vamos dizer, eu sou da Graça, aí eu vou criticar Valdomiro, por alguma coisa que eu achei que não é certo nele. Só que eu ligo o programa, se eu for olhar o programa dele, eu vou ver, através dele, pessoas sendo curadas, dando testemunho. Então, para me criticar, eu tenho que fazer melhor que ele. Não está fazendo nada, não tem a quantidade dele, ainda que criticá-lo, me achando melhor que ele. Então, quer dizer, se você quer se achar bom, faça o quê?
prove sua obra, não prove a do outro. Não queira ser melhor cristão no erro do outro. Eu não tenho que querer ser melhor pastor no erro do outro pastor. Eu tenho que provar minha obra, ver se eu sou bom mesmo, para me chegar e me gloriar. Dizer, não, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou fazendo, estou fazendo uma obra grandiosa. Então eu tenho que provar. Porque às vezes aquele que está criticando e está se achando até melhor que o outro, se ele fosse provar, ele vai ver que ele é bem pior, que ele não está fazendo nada. Que se dependesse dele, ninguém era convertido, se dependesse dele, ninguém era salvo. Não é verdade? Tem gente que está numa crítica danada. Por exemplo, tem gente que entra na internet e começa a criticar os pregadores, as igrejas, tudo. Só que às vezes a igreja que ele está criticando, através dela, pessoas têm conhecido o Evangelho, pessoas têm sido alcançadas, e através dessa pessoa que está criticando, ninguém, pelo contrário, se alguém fosse converter pela crítica dele numa rede social, é capaz daquele que estava pensando em ir na igreja não ir mais, porque diz, esse crente é tudo enrolado, está vendo o outro falando mal do outro. Então nós temos que pegar esse exemplo. Paulo está dizendo dentro da igreja, olha, se você quer se achar bem, então prova a tua obra. Aí você vai ver se você pode se gloriar ou não dela. Se gloriar no que você está fazendo, ou se de repente, porque de repente se eu provo minha obra, eu provo que eu olho o que eu estou fazendo, o que eu tenho feito, que resultados eu tenho alcançado. Talvez ao invés de eu me achar melhor que o outro, eu vou me envergonhar. Eu vou me envergonhar, não me gloriar. Mas que tem gente se gloriando, às vezes, em erro das pessoas. Continuando aqui. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não do outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Aqui já é cada um que levará a sua própria, que vai dar conta dos seus próprios erros, de tudo que ele fez, seja do que ele fez de bom ou de ruim, ele vai dar. Aí ele continua escrevendo. Eu estou aqui estudando com você esse capítulo aqui de Gálatas, não estou assim com um tema fechado. Isso aqui fala de solidariedade, como os cristãos devem ser solidários. E são vários temas, não estou aqui assim num tema central, único, mas sim pegando cada assunto que ele colocou aqui, porque são importantes para a formação do nosso caráter de cristão, né? De cristão, porque às vezes tem isso mesmo do cristão, ele começa a se gloriar, se achar mais santo que o outro, porque está olhando para os erros do outro, mas se ele estivesse olhando para os dele, ele não teria do que se gloriar, mas às vezes se gloria. Tá vendo? Puxa, Deus me livre, olha o que esse fulano fez, eu jamais faria isso. Mas às vezes está fazendo até coisas piores, ou às vezes não está fazendo nada também, que dá no mesmo. Aí diz assim, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Isso aqui era uma lição para aquelas pessoas. Paulo, ele saía pregando em determinados lugares, e ele fundava igrejas, e quando ele via alguém preparado, ele deixava ali, cuidando daquela igreja, né? Cuidando daquele povo. As igrejas, na verdade, no passado, elas eram na casa de alguém, porque eles não tinham liberdade religiosa para construir um templo. Então se reunia na casa de alguém, mas ali ficava a igreja unida. E tinha aqueles, mas ele sempre deixava ali alguém, chamava os discípulos, né, que fazia discípulos, e deixava ali pregando, ensinando, cuidando daquele povo. Nós vemos um deles foi o Timóteo mesmo, foi um pregador novo que Paulo alcançou e deixou ele cuidando do povo. E quando ele deixava, aquela pessoa ia se dedicar ao Evangelho. Aí tinha aqueles que estavam ali sendo instruídos por ele. E para que aquela pessoa não passasse dificuldades financeiras, necessidade, Paulo deixou, olha, você quer estar sendo instruído na palavra, você reparte, ele até coloca uma coisa que para muitos cristãos hoje, acho que até essa parte da Bíblia tem que rasgar. Ele diz assim,
vai ficar mordido nisso, né? Reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Imagina só. Falando, as pessoas até dizem assim, Paulo pregava e nunca pediu oferta. Os pessoal que são contra a oferta fala muito disso. Mentira. Teve lugares que Paulo não pediu, porque a igreja estava muito nova e ele não queria que as pessoas interpretassem mal, mas aos Coríntios mesmo ele escreve dizendo: eu despojei outras igrejas para pregar para vocês, porque eu não queria que vocês viessem achar que eu estava ali só por dinheiro, né? Mas ao mesmo tempo que ele não pegou deles no momento, ele pegou de outras, e depois os próprios coríntios são levados a contribuir para a igreja de Jerusalém, para ajudar os irmãos. Logicamente que naquele tempo era muito diferente da igreja hoje. Por quê? Porque eles não podiam se organizar no sentido, eles não podiam comprar um terreno, construir um templo, porque eles viviam na clandestino, era proibido, os governantes perseguiam o evangelho, então eles não podiam fazer isso, mas que as pessoas estavam pregando, e alguns que estavam saindo em missões, como o próprio Paulo, e a igreja ajudava. Lógico que a ajuda era mais, como nós vemos em Coríntios, você pode ler, você vê Paulo levantando coletas para ajudar os irmãos da igreja de Jerusalém. Era mais preocupado com alimentos, com essas coisas mesmo, né? Com as necessidades básicas das pessoas, que era alimento, estar na igreja. Hoje a igreja ela tem um trabalho muito maior, porque a igreja hoje tem oportunidade de se organizar, ela tem oportunidade de ter um templo, ela tem oportunidade de adquirir, alugar um lugar como esse aqui para nos reunirmos. E sem contar que a igreja hoje tem a oportunidade de colocar um programa na televisão, no rádio, que custa dinheiro. Então, quer dizer, hoje a doação ela é num caminho mais diferente, mas também não deixa de ser para cuidar daqueles que estão completamente entregues à obra e trabalham direto, porque também eles precisam de comida, de vestimento, precisam de moradia, e vai ser ali, logicamente, nas doações, os dízimos que as pessoas entregam, que a igreja vai dar as condições para fazer essa obra. Mas hoje tem um gasto muito maior a igreja, porque tem essa coisa de jogar um programa de televisão, de alcançar multidões, né? No caso deles, não. Era só a preocupação, no caso de Paulo, as viagens missionárias e daqueles cristãos que estavam reunidos ali, porque principalmente Jerusalém, que quando se convertia, vinha uma perseguição e acabava a gente ter que se reunir, ficar todo mundo junto ali, e às vezes faltava alimento. Então os irmãos contribuíam, e tinha pessoas com dinheiro, tinha pessoas com condições. Nós vemos o caso mesmo de Filemão, que era um homem rico da igreja. Então essas pessoas com condições, elas eram instruídas, como Paulo diz aqui, repartir do que elas tinham, para que os outros não tivessem necessidades também. Hoje, logicamente, que isso parte de uma forma mais diferente, porque hoje, quando você contribui com a obra de Deus, você não contribui simplesmente para ajudar as pessoas que estão pregando o Evangelho a ter condições, né, de moradia, de alimento, mas você está contribuindo também para programas de televisão, para programas de rádio, e agora com a internet também, para tantas coisas. Como missionário, com o programa dele, ele coloca tradutores e traduz para várias línguas e alcança muitas nações, até nações que é uma coisa séria. Então é isso. Isso aqui mostra nesse versículo 6 a importância do que é a igreja. A igreja, porque hoje a gente vê gente dizendo, eu sou cristão dentro de casa. Não, a igreja tem que estar unida na obra. Ela tem que estar unida. E aquele que está instruído, porque tem dois tipos de cristão. Tem o cristão que Deus chamou para se envolver na obra da pregação do Evangelho, mas tem o cristão que Deus alcançou ele, e ele não tem chamado para se envolver na obra. Ele tem um chamado para trabalhar, prosperar, ser uma bênção.
Porque você imagina, você que é dizimista da casa de Deus, você que é dizimista, se você prospera, você cresce, vamos dizer que você é dizimista, você hoje tem uma renda de, vamos dizer, 3 mil reais. Então você entrega lá um dízimo de 300 reais, ajuda a obra de Deus. Mas se Deus abrir as portas, te prosperar, e você tiver uma renda de 20 mil reais, você vai entregar 2 mil reais, imagina quanto não vai acrescentar na obra de Deus. E Deus quer essas pessoas, porque a obra dele depende. O interesse da obra de Deus, da gente pregar o Evangelho, não é de um homem só, é principalmente de Deus. Porque é pregando, espalhando a notícia que pessoas são alcançadas. E Deus quer que todos cheguem à salvação. E se a igreja tiver em necessidade, se a igreja não tiver um povo próspero, abençoado e abençoando a obra, a igreja fica uma coisinha limitada. Fica uma coisa limitada. Fica uma coisa ali. Não sai do lugar. Se for muito, se o povo realmente não tem recurso, a própria igreja vai fechar as portas, porque não vai ter condições. Um programa de televisão não vai ter condições de manter, um aluguel não vai ter condições de pagar. Então Deus levanta pessoas para pregar, pessoas com dons ministeriais, mas Deus levanta, tem pessoas, isso você tem que descobrir, tem pessoas que Deus quer levantar na igreja para ser prósperos, mas não é ser próspero para ser um avarento, com aquela avareza, não ajudar, próspero para viver bem, desfrutar bem, mas suprir as necessidades também da obra de Deus. Porque não adianta também o cara ser próspero e ser avarento, não. Tem dinheiro, Deus me abençoou, o dinheiro é meu, a obra dele que se dane, dou lá uma coisinha e tá bom. Ser um supridor, aquela pessoa que vai manter, que vai ajudar aquela igreja. Por exemplo, uma igreja aberta aqui no local, ela tem que ter aquelas pessoas que amam o ministério. Às vezes você até pode estranhar quando você vê, eu vou orar pela doação da igreja, eu oro, Deus abençoe o dizimista. Por que eu oro nele? Porque se não é o dizimista, isso aqui não estava aqui. Se não é o dizimista, não existia essa igreja aqui. Porque é você que é dizimista, que você que paga o aluguel dessa igreja, paga as despesas dessa igreja. E não só é aluguel, tem outras despesas também. Tem reunião de pastores, são trabalhos da igreja. Eu tenho que ir lá para Belo Horizonte, não estou indo lá passear porque eu quero passear. Aliás, eu nem queria ir lá, porque eu não gosto de viajar. Mas eu estou indo porque é trabalho da igreja. Então tem que ter recursos também para isso. E vamos dizer, quem patrocina o dizimista da casa de Deus? O dizimista. É ele que realmente segura a onda, segura o aluguel da igreja, segura a conta de água e luz, segura as despesas da igreja. Segura. E mais coisa também que, como a igreja da graça, ela tem os pastores fixos, efetivos, a igreja também tem que dar condições para o pastor. E sai de quem? Do povo que contribui, daqueles que realmente contribuem para estar fazendo a obra. Então, é isso. Bom, esse é um versículo, você pode meditar mais nele. Versículo 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida. Ele recolherá, quer dizer, o que o homem semear é o que ele vai colher. Se ele semeou no Espírito, no Espírito é você semear sobre a palavra, quer dizer, tudo que você fizer segundo o que a palavra te ensina, você vai colher também dela. Se eu semeio na carne, na minha vontade natural, na minha intuição natural, me apoiar no meu próprio entendimento, eu vou colher também as coisas naturais. Aí ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos,
se não houvermos desfalecido. Meu irmão, uma coisa que nós nunca devemos é de fazer o bem. Quando fala fazer o bem, de andar com Deus, de andar na palavra de Deus, de fazer o que a palavra ensina. Não é um bem que alguém diz que é bem, não, porque o homem lá fora, sem a palavra de Deus, ele defende até o pecado como bem, não é verdade? Por exemplo, tem pessoas que estão vivendo num pecado danado, coisas contrárias à palavra de Deus, e alguém diz assim: não, você tem que estar de acordo com ela, você tem que concordar com ela. Se você não concordar, você não está fazendo bem para ela. Você tem que ser solidário para ela no pecado. Não, fazer o bem é você levar a palavra de Deus às pessoas, é você agir com as pessoas segundo o que a palavra de Deus diz. E às vezes as pessoas não vão ter isso como bem, mas é o bem. Por exemplo, a pessoa está errando, você chega a dar a palavra para ela: olha, sai disso, está tudo errado aí, faz algo de acordo com a palavra de Deus, você está fazendo bem para ela. Talvez ela nem aceite, nem receba aquele conselho, aquela palavra sua, talvez até zombe de você, mas você está fazendo bem. Ontem mesmo eu saí por aí entregando umas revistas, evangelizando. Aí eu cheguei, tinha duas pessoas assim, dois senhores no boteco. Aí eu fui, entreguei a revista, perguntei se ele aceitava a revista. Teve um que olhou para mim e fez assim: não. Fez daquela mais. E fui embora. Eu estava fazendo bem para ele, porque essa revista, ela está cheia de mensagens aí do missionário, de testemunhos, de pessoas que venceram o alcoolismo, de pessoas que venceram doenças. Mas ele não quis, mas eu estava fazendo bem. Então o que eu quero dizer? Que às vezes você vai fazer o bem, mas tem pessoas que não vão aceitar, não vão querer. Eles achavam que você estaria fazendo bem se você estivesse concordando com o pecado dele, mas aí você não estaria, está fazendo mal, a pessoa está naquele caminho errado, ela quer que você apoie. Aí você diz: não, está errado, faz isso não, a palavra de Deus. Aí você vai levar a palavra de Deus, ela não aceita como bem, mas você está fazendo bem. E ele diz para nós não nos cansarmos. E se olharmos, às vezes dá para cansar mesmo. Cansar é o quê? É você dizer assim: isso não está adiantando nada, eu vou fazer isso para quê? Eu estava vendo mesmo, essa semana eu entreguei de revista por aí, andando, subindo o morro, descendo o morro. Eu saí na segunda, saí na terça, saí na... acho que é segunda, terça, quarta... não, terça, né? Que terça é o primeiro dia? Eu saí na terça, saí na quarta eu saí? Não, quarta eu fiquei que é outro. Saí na terça, quinta, sexta, saí e sábado. Tinha uma mochila e saí por aí entregando de revista. E aquelas revistas tem tanta coisa, tem cada conteúdo. Tem um CD com a mensagem do missionário. Joguei em várias casas, até orei a Deus, né? Isso aqui não está sendo para alcançar uma pessoa, eu estou jogando numa caia para alcançar uma família. Imagina se eu colocar aquele CD, aquele DVD e ouvir. Então, a gente faz isso. O que é que a gente esperava, que a gente queria? Que através daquele trabalho tivesse pessoas hoje aqui adorando a Deus, tivesse pessoas aqui que foram tocadas por Deus e viesse, visse aquela mensagem e viesse. Só que de repente você não vê, né? Aí é onde você pode se cansar e dizer: não vou fazer mais, não adianta. Aí você para de fazer o bem, você para de evangelizar, você para de falar de Jesus. Aí você diz: as pessoas não querem saber de nada mesmo, para que eu vou perder meu tempo? Quer dizer, você está se cansando. E ele diz: não nos cansemos de fazer o bem, continuamos falando de Jesus, continuamos evangelizando, continuamos orando. Porque ficou esse versículo aqui? Porque está vendo que a pessoa pode se cansar. Aí eu faço, não vejo resultado. Eu faço, não vejo. Às vezes é até dentro da igreja mesmo, para determinadas pessoas, que às vezes você diz assim: poxa, estou pregando para quê? A pessoa não muda, não se altera, não desperta. Eu vou me cansar. Não, mas eu tenho que fazer o bem para ela, pregar a palavra.
mesmo que ela não queira. Eu vou pregando, vou falando, tenho que orar. Então, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então vai chegar o tempo que vamos ceifar. Talvez não seja nem naquela pessoa, seja em outra. Você quer ver? Agora eu vou contar um exemplo. Eu já falei isso aqui, que é do meu testemunho. Não vou contar a história toda, não vou tomar esse tempo, mas só dar um exemplo. Eu me converti, ou fui alcançado pelo Evangelho, lendo uma Bíblia que eu comprei de um rapaz que estava jogado na rua mesmo, morando na rua. Não era que ele tinha família, tinha esposa, tinha tudo, mas o cara se entregou ao alcoolismo, que acabou indo morar na rua. Aí os irmãos da Assembleia de Deus pegaram esse camarada, ele tocava violão, evangelizaram ele e disseram: sai da rua. Arrumaram até um lugar para ele morar lá na igreja, levaram ele para a igreja. Aí chegaram lá, deram roupa para ele, compraram roupa, encheram uma mala de roupa para ele, calçado, mandaram ele tomar banho, o cara tomou banho, ficou limpo, cheiroso, e deram uma Bíblia para ele. Ele ficou alguns dias ali na igreja, pegou a mala e foi para a rua, de roupa, voltou para a rua. Aí um amigo meu tinha comprado um sítio, não tinha construído ainda, fez só um barraco lá, montou uma coisa, estava desbravando ali, começou a criar uns porcos, uns galinhas, e precisava de alguém para cuidar. E chamou esse cara e disse: olha, vai cuidar lá da minha, vai ficar lá no sítio, eu te dou a cachaça, você tem a cachaça da semana e te dou um trocado. E ele foi. Aí ele ficou como ele queria. Depois ele começou até a vender as galinhas do cara, porque o dinheiro da cachaça, o cara deixava a cachaça para a semana inteira, ele tomava 2 dias, faltava a cachaça, ele vendia a galinha e comprava a cachaça. E depois ia assim, a galinha sumiu aí no meio do mato, uma mata tremenda. Aí o cara fez isso com ele. E ele deixou a mala de roupa dele na garagem desse amigo, até dentro do carro. Aí eu ia para o sítio desse camarada, eu não era convertido, né? Ia para lá nos final de semana, às vezes eu não estava trabalhando, trabalhava no final de semana, mas tinha aquele dia que eu não estava trabalhando. Aí eu ia com ele para o sítio também para fazer assar carne, dava uma ajuda dele ali no meio do mato, e depois a gente ia assar carne e tomar cachaça. E eu vi aquela Bíblia dentro do carro, disse: de que é essa Bíblia? Aí ele disse: é do fulano lá, está no mato, os crentes deram para ele, ele deixou aí. Aí eu fui para o sítio com ele, cheguei lá, o cara estava estava lá no meio do mato. Aí ficamos ali o dia inteiro, sempre churrasco, bebedice, tudo. Aí no final, quando foi embora, aí o cara chegou, deixou uma cachaça lá para ele e disse assim: essa cachaça dá para você beber até quarta-feira, quando eu voltar aqui. Aí o cara olhou para mim e disse assim: pô, o Toy deixou essa cachaça? Não, que só dá para amanhã. Aí eu falei assim: ô cara, você tem uma Bíblia, eu te dou R$10 naquela Bíblia, aí você tem o dinheiro da cachaça garantido da semana. Olha só. Aí o cara falou assim: quer R$10 dela? Ele falou assim: pode pegar, é sua. Passei os R$10 e comprei a Bíblia. Aquela Bíblia foi que me abriu os olhos para o Evangelho. Aquela Bíblia foi que me abriu os olhos para a salvação. O que eu quero dizer para você aqui: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Aqueles irmãos da Assembleia, eles fizeram o bem em levar aquele rapaz para a igreja, pregar para ele e dar aquela Bíblia para ele. Só que aquele rapaz não ficou na igreja, não se converteu e até morreu na cachaça mesmo. Não morreu. Então alguém pode chegar e dizer assim: então cadê? Qual foi a colheita desses irmãos? Eles me colheram para Deus com aquela Bíblia. A obra não serviu na vida daquele rapaz, mas serviu na minha. Aqueles irmãos nem sabem que com aquela Bíblia eles me alcançaram. Você está vendo
Então você, às vezes, você vai pregar, você vai evangelizar, você não vai alcançar a pessoa que você evangelizou, mas às vezes no material que você deixou, você vai colher. Talvez você nem vai ver, mas você vai colher lá na frente outra pessoa para Deus, que talvez você nem saiba, como aqueles cristãos da Assembleia lá de Guarulhos, no Jardim Moreira, eles não sabem que me alcançaram com aquela Bíblia, mas eles me alcançaram. A colheita foi feita e vai chegar, você pode ter certeza, vai chegar um dia que nós vamos estar diante de Deus e Deus vai dizer, vai mostrar para ele o trabalho deles. Ó, tá vendo esse cara aqui? Isso era um cachaceiro que foi alcançado com a Bíblia que vocês deram para outra pessoa. Então a gente tem que acordar para isso, porque às vezes a gente está olhando só para a pessoa que nós estamos evangelizando, que nós entregamos aquele material de evangelismo. E às vezes depois você entrega, evangelizou e vê a pessoa morrer no pecado e você diz assim, não adiantou nada. Puxa, perdi meu tempo, falei tanto de Jesus para aquela pessoa, mas às vezes o material que você entregou para aquela pessoa, algo que você fez, foi parar na mão de outra pessoa que Deus alcançou. E o teu trabalho não foi em vão, a tua colheita veio. Às vezes você nem sabe, nem viu, como aqueles irmãos. Eu sou colheita deles, indiretamente, mas sou. Porque aquela Bíblia que eu comprei a troco de cachaça, foi ela que me alcançou e me salvou. Eu peguei isso aqui só para você entender que o trabalho, não se cansa de fazer o bem, não se cansa de evangelizar. E se você não evangeliza, meu irmão, aprende a palavra, começa a evangelizar, começa a falar de Jesus. Não se cansa, você que faz isso, não se cansa. Talvez tem pessoas que você evangelizou e você viu até ela morrer no pecado. Eles dizem assim, poxa, eu dei até Bíblia para aquela pessoa, eu fiz de tudo. Trabalho, não foi não, porque talvez aquele material que você colocou um dia na mão daquela pessoa, foi parar na mão de alguém. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Porque a obra em Deus, ela não volta vazia. Se não serve para um, porque ele não quer, Deus alcança outro. Amém, Jesus? Mas ela não volta vazia. Então, continuando aqui. Porque o que semeia na sua carne, da carne, ou melhor, e não nos cansemos de fazer o bem, versículo 9, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Às vezes a gente quer muito cuidar das pessoas lá fora, né? E a gente esquece que os principais de a gente cuidar é os domésticos da fé. Não é que a gente não podemos cuidar dos outros também não, mas principalmente um dos outros, nós, entre nós. E às vezes o irmão está padecendo lá e nós não estamos nem percebendo. E às vezes estamos ajudando o outro que nem de Deus é, que também não é errado, está certo. Está certo, você quando for ajudar uma pessoa, você não vai ajudar pelo a religião, mas primeiro o doméstico da fé, porque ali você está ajudando um filho de Deus e Deus vai te recompensar. Amém, Jesus? Essa é a mensagem que eu tinha para você hoje. Espero que te ajude em alguma coisa. Lógico que não foi uma palavra aqui, não foi um tema que eu peguei alguns versículos para falar dessa solidariedade cristã que nós devemos ter dentro de nós, tem que formar o nosso caráter dessa maneira. Depois você pode continuar esse capítulo, lendo esse capítulo 6 de Gálatas, que tem muito mais coisas aqui para você aprender. Amém, Jesus? Deus abençoe.